Um final cuidadosamente elaborado para ser impactante. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos e ideias temáticas que saiam, que se intercalem de alguma forma com Don Quixote. E mais especificamente, você se encontra no episódio 10, o último da nossa jornada de leitura conjunta, onde nesses meses de outubro, novembro e metade de dezembro, nós estivemos lendo juntos Rayuela ou Jogo da Amarelinha, do Cortázar. O vídeo anterior foi feito, elaborado, editado, pra sair na segunda direitinho. E aí eu coloquei todas as informações e esqueci de programar a publicação. Então por isso ele saiu ontem à noite. Se você ainda não assistiu, confere o primeiro episódio número 9 pra poder assistir o 10 e não ter algumas informações estranhas ou deixar de comentar, de ter o compartilhamento de você que está lendo o livro dos capítulos anteriores. Vou organizar essa minha fala final em 3 partes. Primeiro, tudo que envolve metaliteratura, metalinguagem dos capítulos finais. Depois, mencionar um pouco sobre forma, estrutura dessa narrativa que deu um plus, trouxe algo diferente desde o início, mas principalmente nesse final tem algumas coisas especiais. Comentários sobre o enredo em si, sobre o desfecho dos personagens. Não faltaram memórias e realidades com muitas referências. Inclusive o capítulo 138 e o 129, por exemplo, trouxe muita referência de outras obras literárias. Não só esses, mas esses dois foram os que me chamaram mais a atenção. Como é o caso disso, 129, todo aquele discurso sobre o texto do Seferino, lembrou Civilização e Barbárie. E acredito que isso não é à toa, até porque é um dos grandes livros formadores da literatura argentina, e Cortázar, né, é o auge desta mesma literatura. Ele elabora as mesmas questões que estavam ali sendo debatidas no século XIX sobre não só a Argentina, mas a América Latina, e traz as reflexões, as roupagens, as meditações da sua época. Só que é muito curioso ver como muitos desses pontos, infelizmente, não progrediram, continuam sendo a mesma coisa. Quando ele menciona os criollos, as pessoas, filhas, descendentes de espanhóis, mas nascidas aqui na América, né, durante a colonização, destaca como eles eram burgueses xenófobos, antissemitas, com a nostalgia de um patriotismo inexistente. De certa forma, o Cortázar está retratando como eles são ainda assim na sua época, né, no século passado. E aí nós vemos quem ganhou o último pleito eleitoral na Argentina esse mês. E a gente pensa, Cortázar estava avisando. Outra coisa que vai reforçar a metaliteratura, eu vou falar isso, claro, na estrutura, já está tratando do segundo topo que eu pretendo abordar, mas que também tem a ver com metaliteratura, é a ideia do jogo da amarelinha. Não só na brincadeira de ficar indo e voltando nos capítulos, mas como a amarelinha aparece também mencionada, né, no texto. Bastante essa semana. Dessa vez, nós vemos os personagens como se eles vissem Rayuela, o texto do Cortázar, por dentro do texto. Sem que o Cortázar tenha que se apresentar como autor, sem que ele tenha que se metaficcionalizar, sem que, assim como o Quixote, o Horácio, ou a Maga, ou a Thalita, ou o Traveler, se vejam enquanto personagens, mas é possível sim ver o texto por dentro do texto. Talvez essa seja a grande beleza do Cortázar, ele não deixa isso tão escrachado como o Unamuno ou outros personagens, outros autores dessa época que seguem uma tradição cervantina ou quixotesca. Talvez a frase que sintetize isso seja toda a irrealidade para o leitor. Isso existe, né? Ele questiona se isso que eu apresento para o leitor, a irrealidade, a ficção, a ideia de mim mesmo, é de fato irrealidade ou é algo real por estar no texto, por estar sendo criado através do ato da leitura. Ele fecha isso muito bem dizendo que as palavras não servem para mostrar a realidade. Elas servem, de certo modo, até para criar. O que traz ou encerra o grande louvor, o grande manifesto do Cortázar sobre a arte em geral, não só a literatura, mesmo que seja muito difícil para nós encontrarmos hoje alguém que supere-o, mas é o Cortázar dizendo, ó, não vai acabar aqui, ela ainda tem muito a oferecer. Ponto 2, sobre a estrutura, como eu já falei, a estrutura da amarelinha fica ainda mais evidente, só que, como eu mencionei no último vídeo, ele
fala de fato do Doppelganger no capítulo 56. Não só ele menciona, mas como se o Horácio estivesse falando com ele, né? Tá como vocativo ali na frase. Ele entende que o Traveler é esse duplo, esse Doppelganger. Ele tá falando com outra pessoa, porque no início e nem no final do texto parece ou evidencia que o Horácio está falando com o Traveler. É o grande quê dessa forma, porque destaca sim nesse momento, nesse capítulo 56 em especial, inclusive bem claro, ele cita ipsis literis, mostrando que o Traveler e o Horácio são duplos, mostrando que a Thalita e a Lúcia são, mas existe esse outro Doppelganger que ele é em relação a quem é o Horácio, ou a esse autor, já que ele fez a menção de olhar a Raiuela por dentro. Superando tudo isso, ressaltando a literatura, texto literário como o real protagonista. O protagonista não é o Horácio, não é o Traveler e a Maga, e talvez por isso retomo o meu pensamento do vídeo passado, que o Horácio perde força, porque de fato o texto é o grande protagonista. Tanto é que se todos esses personagens têm o seu Doppelganger, o capítulo 56 e o 131 são os seus gêmeos entre si. E isso faz com que eles debatam e convidem à reflexão, né? Eu admito que eu fiquei tão focada à forma, a esse jogo narrativo, que eu inclusive me desatentei em alguns finais do enredo sobre o desfecho de alguns personagens que eu tive que voltar, rever, não lembrava porque eu tava me deleitando nas palavras. Entendendo de fato o que o Cortázar menciona no texto, não me lembro agora na voz de quem necessariamente, se era o narrador mesmo, que no caso de Raiuela, os espaços livres da obra faz com que os leitores saltem sobre eles. Não é simplesmente que os leitores vão preencher os espaços livres, os espaços em branco, mas eles se tornam impossíveis de ser negligenciados. Isso fica evidente quando a gente lê o 131, vai pro 58 e tem que voltar pro 131 de novo. Essa releitura é necessária, não tem como sair. O Cortázar sabia que essa leitura era necessária, que a gente ia ter que retomar alguns detalhes, e por isso, aproveita, relê o 131. Claro que a gente tá seguindo a ordem que ele deixou escrita. O livro não tá nessa ordem. Ele categoricamente debocha da nossa capacidade enquanto leitores. E tá tudo certo. Nós compramos esse deboche. O que se relaciona muito bem essa figura, essa persona que a gente tem no Cortázar, com a persona do Horácio Oliveira antes do seu fim. Ele menciona, na verdade, na figura do Traveler, o detetive errante, né? Uma espécie de Don Quixote ali nos capítulos que ele tá relacionando a sua leitura, tem a ver com civilização e barbárie, mas ele vai e volta, né? O 131 e o 58, para que a gente compreenda, inclusive, percepções distintas que o Horácio estava tendo ao mesmo tempo. Que nós sejamos o detetive, ou brinquemos de detetive na mente do Horácio. Tanto é que quando ele fala ali no seu, né, depois de estar convalescente, o Horácio menciona que me tocou um tranvia completo. Tranvia é tipo um bonde. E eu pensei assim, poxa, ele tá doente porque ele foi atropelado? Não, é uma expressão. Mostrar que ele teve um choque, um infarto, um choque anafilático, por exemplo. Alguma coisa assim que o impactou. E talvez isso não é pelas condições de vida, mas tenha ocorrido como colapso dessa busca existencial. É tanto que não se menciona se ele morreu ou não, se ele enlouqueceu ou não. A gente percebe que ele tá bem louquinho. Mas acho que uma das cenas mais lindas é justamente quando o Berrero toma o pulso do Horácio. Bom, acaba aí. Toma o pulso e a gente não sabe se ainda tá pulsando, se parou. Isso não importa, porque agora quem brilha, quem se destaca é o texto, não é o personagem. Apesar de entender assim que muitas pessoas se revoltam, ficam chateadas, ou acham incrível e seguem tendo debates e crítica sobre o fim, provável fim ou não, do mesmo jeito que se debate sobre se Capitu traiu ou não Pintinho, e isso faz com que a obra continue sendo relevante até os dias de hoje. Mas lembrando, literatura é pra provocar, é pra inquietar, é pra trazer questionamentos, não pra trazer resposta. Quem tenta trazer resposta é texto científico, não é texto artístico. Nós estamos falando de uma obra. Agora, indo pro enredo, pra parte final dos personagens, mencionando esse atropelamento do Oliveira, ele ter feito essa cirurgia e todos esses capítulos mostrando o revezamento de pessoas à cabeceira da cama, cuidando dele, traz não só a pluralidade dentro do Horácio, mas a pluralidade das pessoas ao seu redor. A amarelinha composta por diversos seres. Como se cada voz, cada personagem fosse uma casinha. O capítulo 63 deixa essas vozes distintas bem evidentes. Só que é no 72 que ele chega cansado do trabalho, que pode ter acontecido o atropelamento de fato, só que ele já tá com essas vozes antes. Ver isso partido também é muito positivo para ver o processo lento, gradativo, enlouquecedor, sufocante
chocante que o Horácio está passando. Quando ele menciona no 88, conversando com o Traveler, os alimentos, as coisas amarelas, eu me lembrei da capa original do Drácula, me lembrei dos olhos da criatura de Frankenstein, do próprio jogo, apesar de espanhol não ser o termo amarelinha, inclusive a estética, as cores, sem ser proposital, que nós escolhemos para esse vídeo são de destaque o amarelo. Se lembrar do Cavaleiro da Morte do Apocalipse também, né? Que é o Cavaleiro Amarelo, apesar dele não mencionar isso. Como se ele já estivesse na sua conversa ali com o Traveler, mostrando, ainda que não muito detalhado, que ele enxergava o seu fim. Estava chegando. São os meus comentários sobre o Horácio. Em relação ao Traveler e a Thalita, pra mim, se tornaram ainda mais estranhos nos capítulos finais. Enquanto ele lê o Seferino Pires, tem uma parte do texto que ele está analisando sem razão nenhuma e as razões extremas. Então, não tem um equilíbrio, não existe razão e não razão. Extremidades. É justamente nisso que nós temos várias tentativas diretas da Thalita explicar o que aconteceu, ou dele indiretamente de tentar explicar a sua reação, que ela não entende. E no final nós temos isso. Nós não temos explicação, de fato, uma razão tranquila. É tudo loucura. Ambos. Ele fala do ser corno, né? A palavra corno vai aparecer muito nesse momento. E diz que tudo bem porque isso é a arte da beleza. Mas eu li essa parte não como uma romantização da ideia de alguém querer compartilhar a esposa com outro, mas da percepção que o Traveler tem sobre a arte. Enquanto a Thalita tá conversando, pode ser um devaneio total meu, mas enquanto a Thalita tá conversando com o Horácio, eles falam sobre a vida, mas de certo modo eles estão falando sobre arte. O Traveler tá lendo o texto da grande inspiração teórica, artística que ele tem compartilhado no momento. Quando ele fala isso do desafio da beleza, compartilhar a sua beleza, aparentemente é a coisa mais importante que ele tem que mulher com o outro, tá fazendo, na verdade, isso com o grande amor da sua vida, que não é a Thalita, é a arte. Essa arte que está sendo compartilhada, eterna, que é a sua introspecção, que há de mais íntimo do que a relação com a esposa, porque é um outro ser humano, mas uma produção única. Sua arte. Ela precisa ser compartilhada para que se gere novas artes. Tanto é que eles têm a conversa depois, a Thalita vem, conta, mas pelo menos para mim, talvez porque eu não estivesse pensando muito nisso, não ficou claro o que aconteceu. Nós vimos a conversa dela com o Horácio, alguns confidentes, não sabe se rolou beijo ou não, se ela correspondeu ou não. Para mim, isso de fato não importa. O Traveler também não se importa. Essa conversa deles intercalada com os episódios do Horácio convalescente pode até fazer com que nós desconfiemos do Horácio, apesar dele não ser o narrador. A Thalita, quando vai falar pro Traveler, diz que é uma maravilhosa lástima, tá falando da história do Horácio com a Lúcia, ter chamado a Thalita de maga, de Lúcia. Como é que ela enxerga isso? Isso também não ficou muito claro. Existe um viés de preocupação, mas de novo, o Traveler tá nem aí, e não é algo egoísta, algo dele, me parece que é uma leitura dele da esposa, de como ela pensava até então. No episódio anterior eu comentei dele se questionar e dizer que o Horácio estava interferindo, a esposa receberia uma influência negativa, não se sente bem perto dele. O Traveler age como se ele já esperasse. A gente já sabia também, de certo modo, que isso ia acontecer. Ele diz isso que é algo planejado, premeditado, ainda que inconsciente pelo Horácio, que é uma pena, simples e acabou. Essa mulher que estava tão confusa até então, fica tranquila. De novo, como eu mencionei no episódio da ponte, da construção da ponte. Ela deita ao lado do marido e o Hortácio usa a palavra paz. Ela está em paz. Tem essa conversa estranhérrima com o Horácio. A gente não sabe se ela traiu o marido ou não. Isso não importa, porque o que importa pra Thalita é ter paz, estar tranquila e segura ao lado do Traveler, independentemente do que ocorra com o Horácio, sendo ela responsável por isso ou não. A fala do Traveler fica clara, ela não é responsável, é uma loucura dele, ele que está, de certo modo, premeditando. Mas não tem como não se colocar, né? Tanto que ela tem essa preocupação pra ele. Pra mim, esse foi o grande jogo da amarelinha da semana, desse encerramento, porque, lembre-se, a Thalita desce pra brincar de amarelinha. E naquela mesma noite, entre o Horácio e o Traveler, ela vai do inferno, da terra, pro céu, assim, encontrando paz, segurança e tranquilidade ao lado do marido. Independentemente do Horácio ter morrido ou não, ele também encontrou essa paz. Se ele morreu, ele tem um descanso eterno. Se ele enlouqueceu de vez, poxa, enlouqueceu, ele tá perturbado. Mas pela questão do pulso, ele já não está mais nessa realidade. Ele pode até sofrer com outras questões, mas não desta realidade. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os nossos comentários
sobre a parte final. Muitíssimo obrigada a você que esteve acompanhando, participando da JLC Rayuela, apesar dos contratempos, dos atrasos. Se você esteve lendo junto, acompanhou, não esquece de comentar, de deixar suas impressões sobre o texto aqui na área dos comentários. Sugiro a você para agora 2024, dá um tempinho, reler, volta para esse texto, lê em outra ordem, lê na ordem cronológica, lê primeiro os pares e depois os ímpares e vice-versa, ou lê a terceira parte, depois a segunda, depois a primeira. Releia essa obra. Esse é um tipo de livro que não se encerra na primeira leitura. Se você tem outras percepções diferentes do que eu falei aqui, comenta abaixo. Quem você gostou mais, quem você gostou menos, houve uma identificação maior. Depois de terminarmos todos os capítulos, houve uma identificação maior com a Thalita, com o Traveler, com o Horácio. Devo confessar que mesmo entendendo, compreendendo toda a influência, a importância desse texto, dessa renovação estética nesse ano, 100 anos de solidão, me tocou muito mais do que Rayuela. Talvez porque eu tenha tido um tempo mais tranquilo para trabalhar, né? Não foi tão louco assim. Te espero na sexta-feira para nós encerrarmos a sequência de comentários literários por aqui. Na segunda-feira, a sequência de vídeos do canal deste ano. Vamos nos comunicando lá no @garota quixotesca no Instagram. Enquanto isso, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos livros.